Deus vai ser o nosso irmão Adervan. Adervan foi levantado por Deus nesse tempo para nos abençoar, principalmente através do grupo de visitação que fez mais de 200 visitas durante o período da pandemia, fazendo cultos na porta e nas ruas, na porta das casas dos membros da igreja e nas ruas. E parece que o pessoal não quer parar, porque eles foram lá na porta lá de casa, prestaram um relatório e disseram: nós estamos entrando em recesso. Mas o recesso era de uma semana, porque eles recomeçaram de novo. E eu louvo a Deus pela disposição desses meninos e meninas que têm sido levantados por Deus para este tempo. E nada melhor do que no último domingo do ano, neste domingo, nós sermos alimentados através do Adervan. Que Deus mais uma vez o abençoe, que Deus o use poderosamente como instrumento dele. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 25. Saudar a todos que estão aqui e a todos que estão vendo essa transmissão e a todos que verão no futuro. Que o Senhor abençoe a todos e edifique suas vidas. Mateus 4, de 12 a 25. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Senhor, é a tua palavra. Ela é tua, exclusivamente tua. Lendo, pode ser até, às vezes,
só a letra, mas quando o Teu Espírito, Senhor, quando o Teu Espírito, Seu Deus, nos dá a luz que vem do Senhor, ela se transforma em vida nas nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua palavra. Edifica-nos, a Tua igreja, todos que estão ouvindo ou ouvirão um dia. Abençoa-nos, Senhor. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Apenas um instrumento, porque a glória é toda Tua, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o Senhor tem nos falado de forma bem clara aquilo que está transbordando do seu coração. Todos nós, como igreja do Senhor, participando como igreja do Senhor, precisamos estar atentos e sintonizados com a voz de Deus, apercebidos com a direção que emana através do seu Espírito Santo para a sua igreja. O Senhor tem falado, irmãos, e tem falado muito. Quem está atento está sendo edificado, consolado e se aproximado mais do Senhor. Mesmo diante da pandemia, mesmo com todos os seus efeitos nocivos à saúde da alma, da mente e do corpo. O que temos feito com a palavra que Ele nos tem dado? Que proveito nas nossas vidas nós temos permitido que essa palavra do Senhor gere vida nas nossas vidas? Vamos relembrar algumas coisas que a gente ouviu nos últimos dias. 15 dias atrás, nosso pastor Geraldo nos falou que Deus compartilha, pela manhã, ele falou que Deus compartilha a sua paz, a paz de Deus. Ele compartilha conosco através de Jesus. Que a paz de Deus nos protege de todos os inimigos, internos e externos. A paz de Deus impede que as aflições e a ansiedade pelas coisas da vida nos destruam. Ele continuou afirmando que essa paz que excede todo o entendimento não é ausência de problemas e nem ausência de dificuldades na nossa vida, mas é a certeza que temos que o Senhor tem o controle das nossas vidas e Ele nos dá a paz para transversarmos os problemas. Ele finalizou dizendo que essa paz é fruto do nosso relacionamento com Deus. Só com o nosso verdadeiro relacionamento com Deus, o autor da paz, se produzirá a paz verdadeira em cada um de nós. Por isso que Jesus, o príncipe da paz, esteve conosco e disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Foi essa palavra que ele deu 15 dias atrás pela manhã. À noite, naquele mesmo dia, o pastor Ezequiel, nosso pastor Zica, falou sobre o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o Emanuel. Foi Deus se fazendo homem para estar conosco. Deus mostra ao homem que Ele não é o Deus distante, mas que Ele se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Jesus foi essa manifestação dessa verdade do Senhor. Em Jesus, Deus se mostra presente, que habita entre nós e em nós. Ele não é mais o Deus dos montes, Ele não é mais o Deus dos céus. Jesus é o Deus conosco em nossas vidas. Domingo passado, pela manhã, relembrando também, nosso irmão Tiago falou que Jesus é a clara comprovação de que o homem não pode estabelecer um relacionamento com Deus pelos seus próprios méritos. O homem tenta,
mas só Jesus pode nos salvar, principalmente salvar de nós mesmos. Que Jesus, ao esvaziar-se e tornar-se ser humano, Ele está nos dizendo que também podemos nos esvaziar para fazer a vontade do Pai. Além disso, Ele também nos compreende, pois Jesus experimentou na carne, na sua própria carne, todas as limitações humanas e todas as aflições humanas. À noite de domingo passado, o pastor Geraldo nos falou sobre a atitude do rei Herodes. O Herodes decidiu matar o menino Jesus. Herodes o viu como uma ameaça, um inimigo. Falou dos sacerdotes e dos escribas, que mesmo conhecendo as profecias, simplesmente decidiram ignorar o seu cumprimento, decidiram ignorar Jesus, o nascimento de Jesus, do Messias. Mas ele falou dos pastores, dos simples pastores que estavam no campo. Falou dos magos, que além de crer no Messias, foram adorá-lo. Assim, o Natal, que a gente comemorou, só tem sentido quando permitimos que Jesus nasça em nós e viva dentro de nós. Esse é o sentido do Natal. Em Jesus encontramos a esperança, encontramos a paz, encontramos a vida eterna. Essas palavras, irmãos, que relembramos aqui, esse conjunto de palavras foram nos trazidas pelo Senhor através dos homens de Deus que Ele trouxe aqui para falar desse púlpito. Vieram falar acerca de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Vieram falar como Jesus foi a manifestação máxima da intenção do Senhor em se relacionar com o homem, nos buscando desde Adão. Desde Adão, o Senhor nos busca. E Jesus foi a manifestação dessa ação de Deus. Deus investe desde o início de tudo nessa busca de se relacionar com o homem, de cuidar dele e de tê-lo como filho. Ele nunca desistiu, irmãos, da sua criatura. Jesus, Deus, nunca desistiu do propósito do Pai, do coração do Pai, do propósito que estava no coração do Pai. Dentro do contexto dessas palavras que lembramos. Ao lermos o texto que nós lemos em Mateus 4, de 12 a 25, nós percebemos alguns detalhes. Jesus fixou residência na cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, e iniciou ali o seu ministério. Naquela região ele passou a maior parte do seu ministério. Mas podemos fazer aqui, irmãos, algumas perguntas em cima desse detalhe. Por que na Galileia? Por que a maior parte do ministério de Jesus foi na Galileia? Por que próximo daquelas pessoas que ali estavam? Por que próximo daquelas pessoas que ali estavam? Qual a história daquelas pessoas? Qual o propósito de Deus na Galileia através de Jesus? Em algum momento, essas perguntas nos movem a buscar respostas. E vamos buscar essas respostas aqui. Por que na Galileia? Por que aquelas pessoas? Qual a história? Qual o propósito de Deus ali na Galileia? Em algum momento na Galileia, Jesus já no seu ministério, ele percebe alguns questionamentos dos fariseus. E nesses questionamentos ele respondeu citando a palavra. Está lá em Mateus 9, 12 e 13. Mateus 9, 12 e 13. Jesus diz, não necessitam os sãos de médico, falou Jesus àqueles fariseus, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Por que Jesus falou isso aqui? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus usou aqui uma palavra do profeta Oséias, que está lá entre os profetas menores. Dita naquela mesma região onde estava Jesus, 6 séculos antes. Em Oséias 6, versículos 6 e 7, a gente encontra Oséias falando, Deus falando através de Oséias, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram deslealmente contra mim. Foi a palavra de Deus, através de Oséias, para os habitantes ali da região norte de Israel. Por que Jesus citou o profeta Oséias? Qual o contexto em que Jesus falou isso e qual o contexto do profeta Oséias? Temos que conhecer parte dessa história para entender. E vamos lembrar só alguns pontos bem rápidos. 9 séculos antes desse momento em que Jesus está aqui, 9 séculos antes, após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 nações. A parte sul ficou sendo chamada de Judá e ficou restrita às tribos de Judá e de Benjamim. As outras 10 tribos formaram o chamado o Reino do Norte, que permaneceu sendo chamado Israel, pelo direito que a tribo de Efraim tinha de usar o nome de Jacó, que era Israel. Então, surge agora não mais um reino, são 2 reinos. O do sul, Judá, capital Jerusalém, que teve a descendência de Davi como na sucessão dos seus reis. E agora surge a região norte, o reino de Israel, cuja história mostra que eles tiveram 19 reis até a sua extinção. As sucessões desses reis foram marcadas por conspirações, traições e assassinatos. Uma história marcada por uma política destrutiva para a própria nação que tinha acabado de surgir. 3 reis se destacaram na história desses 19 reis que o Reino do Norte teve. Vamos falar apenas de 3. O primeiro rei foi Jeroboão, o primeiro rei de Israel, já após a divisão. Jeroboão, irmãos, recebeu as promessas de Deus, que se ele andasse nos caminhos do Senhor, Deus o abençoaria. Deus abençoaria o seu reinado. Deus o conduziria em todas as coisas. Mas Jeroboão, preocupado em manter-se firme no trono, preocupado em manter o seu reinado, conduziu o povo a adorar falsos deuses. E se afastou completamente de Deus. Colocou 2 bezerros de ouro na fronteira entre Judá e Israel, para que o povo adorasse esses bezerros e não fosse para Jerusalém. E ainda disse que esses bezerros de ouro foram eles que tinham libertado o povo do Egito. Jeroboão não confiou em Deus e buscou suas próprias soluções para manter a liderança sobre o povo. Com isso, contribuiu para afastar o povo da comunhão com Deus. Outro rei que destacamos foi Acabe, o 7º rei. Ele com sua rainha Jezabel, famosa rainha Jezabel. Acabe e Jezabel, naquela história que eles tiveram com Elias, dos profetas de Baal. O rei Acabe, junto com sua rainha, construíram o templo, se trouxeram sacerdotes, instituíram as cerimônias de adoração a Baal, perseguiram e mataram muitos profetas do Deus verdadeiro. Acabe foi marcado por isso aí. Ele aprofundou o culto ao Deus Baal. Só um minuto, irmãos.
após falar de Acabe, vamos abrir aqui um parênteses. Por que a idolatria fascinou tanto os israelitas? Vamos pegar aqui apenas 4 rápidos motivos. As nações que faziam fronteiras com Israel criam em vários deuses. E eles criam que ter vários deuses era algo superior a ter apenas um Deus. Pois se cada Deus dava um benefício, então era mais vantajoso eu servir a vários deuses do que a um só. Era o pensamento deles. Israel se contaminou com isso. Outro motivo, os benefícios materiais prometidos pela idolatria. Um prometia fertilidade, nascimentos de filhos. Outro prometia fertilidade na agricultura. Outro prometia vitória nas guerras, proteção. Os benefícios materiais. Outro motivo, esses deuses não pediam a obediência que o Deus de Israel requeria. Deus de Israel requeria, por exemplo, vida santa. Os deuses daqueles povos não requeria isso. Não era tão exigente. Eram deuses liberais, deuses modernos, adaptados ao querer da humanidade. O outro motivo, as práticas pagãs. As cerimônias de adoração desses deuses envolviam muitas vezes a prática do sexo entre os adoradores, os sacerdotes e as sacerdotisas. E o culto a Baal, que foi introduzido e aprofundado em Israel, tinha todos esses ingredientes. O que tem me fascinado nesse mundo? Quais os deuses verdadeiros, os deuses que me afastam do Deus verdadeiro? Meu intelecto. Me vejo como um auto-intelectual que já conheço tudo e não preciso aprender mais nada. Minha condição econômica e financeira, que me dá a sensação de que não dependo de Deus. Minha juventude, que me dá a impressão que tenho uma vida longa pela frente. Meu conhecimento teológico, que me faz pensar que conheço Deus de uma forma tal que posso ter controle sobre Ele e sobre Sua vontade. Que falsos deuses ocupam o lugar de Deus, do Deus verdadeiro em minha vida? E o terceiro rei que vamos citar é Jeroboão II, o 13º rei. Durante seu reinado, Israel experimentava um momento de prosperidade. Um daqueles momentos que tudo parecia que estava dando certo. O norte de Israel era uma região que tinha uma agricultura abundante. A produção agrícola atraiu o comércio com as nações vizinhas. Comércio que provocava a sensação de prosperidade para os seus habitantes. O norte de Israel era um corredor comercial para que outras nações chegassem também aos outros povos da região e do Mediterrâneo para comercializarem. Assim, o norte de Israel era caminho frequentado por pessoas de inúmeros povos e de inúmeras culturas, como passagem obrigatória. A região, por esse motivo e por outros, ficou conhecida como a Galileia dos gentios, a Galileia das nações. No meio dessa prosperidade, dessa sensação de prosperidade, de que está tudo dando certo, Deus envia Oséias, o profeta Oséias, para avisar que o juízo de Deus virá sobre Israel. Israel colherá as consequências da sua infidelidade a Deus. E vemos isso lá em Oséias 2, versículo 13, quando Deus fala sobre isso. O castigo que vai ter que vir para Israel, porque Israel adulterou com outros deuses e se esqueceu de mim, assim diz o Senhor. Oséias, irmãos, agora vai ser o profeta chato, antipático. No meio da prosperidade, ele vai avisar que sem Deus nada tem valor, nada tem sentido. Oséias avisa que a prosperidade atribuída por aqueles habitantes e líderes de Israel aos falsos deuses vai acabar. E o juízo de Deus vai se manifestar. Deus avisa através do profeta que ali a região norte, Israel, vai sofrer as consequências dos seus erros. Israel plantou vento e vai colher tempestade.
além de ter se afastado do Deus verdadeiro, Israel vai perceber que seus deuses falsos não o protegerá. Irmãos, o povo abandonou o relacionamento com Deus, mergulhou fundo na idolatria e nas práticas abomináveis, rejeitou os cuidados do Senhor por sua própria decisão. Israel abriu mão da direção e da proteção do Senhor. Paralelo a isso, uma nação vinha se fortalecendo, a Assíria. A Assíria se fortaleceu tanto que quando começou a agir, tomando controle daquelas nações ali próximas a Israel, parecia a Alemanha de Hitler. Como império, subjugou muitas nações, inclusive Israel. Anos depois de Oséias, ela invadiu Israel e destruiu suas lavouras, destruiu suas cidades, suas aldeias, matou milhares de pessoas, levou outras milhares escravas e provocou a fuga de muitos para o Egito. Essas pessoas nunca mais retornaram a Israel. Os assírios também trouxeram pessoas de outras 5 nações para se misturarem entre o povo que restou e provocou a miscigenação da raça na região de Samaria. Depois de tudo, quem restou no reino de Israel? No norte de Israel? Quem não teve condições de fugir? Quem não tinha condições para ser escravo? Quem não foi morto na guerra? Foi a extinção de Israel como reino do norte. E para dar continuidade a essas humilhações históricas, outras nações vieram com invasões e dominações, babilônios, persas, macedônios e, por fim, o Império Romano, que agora a gente retorna para o tempo de Jesus, ali na Galileia. O Império Romano dominando tudo. Assim, durante mais de 6 séculos, o norte de Israel virou terra de ninguém, lugar de sofrimento, terra arrasada. Dos dias de prosperidade, entrou numa decadência sem fim. As pessoas que ali viviam ou sobreviviam tinham a alma contaminada e ferida pela história do solo em que estavam. Voltando ao texto que lemos. Quando chegamos aos dias de Jesus, a outrora terra prometida estava dividida em 3 regiões. No sul estava a Judéia, a região nobre, onde ficava o templo, onde ficava a capital Jerusalém, onde ficavam os mestres da lei, os doutores da lei, onde as festas tradicionais do povo aconteciam. No centro estava Samaria, habitada por aquele povo miscigenado desde a época dos assírios, cultura, religião e costumes também miscigenados. Uma região desprezada e odiada pelos habitantes da Judéia, os judeus. E no norte, aonde Jesus vai exercer a maior parte do seu ministério. No norte estava a Galileia, região dos vários povos, região dos vencidos, região dos sem privilégios, região dos pescadores, região dos trabalhadores braçais, gente desprezada e marginalizada, alvo dos preconceitos dos habitantes do sul. A região da Galileia, irmãos, era antes a localização das tribos de Zebulon e Naftali. Região que colheu as amarguras históricas das consequências de ter abandonado a Deus lá atrás. Que colheu a aflição, a tristeza e o desespero. Mas Deus, nosso Deus, escolheu esse lugar para receber o ministério de Jesus. Ali foram escolhidos 11 dos 12 discípulos. Jesus iniciou ali sua caminhada junto aos pobres, junto aos doentes, junto aos opressos, junto daqueles que se achavam abandonados e esquecidos. Era região de ninguém. Ficou claro que Jesus não veio, irmãos, para estabelecer uma nova religião, nem assumir uma liderança política. Jesus veio para mostrar a luz para quem vivia em trevas. Esse era o foco de Jesus. Esse era o foco do ministério de Jesus. Em Isaías 9, 1 e 2, lemos muito, principalmente no final do ano. O início
capítulo 9, versículo 1 e 2. Mas a terra, ele está se referindo à terra ali, a Galileia, a tribo de Zebulon e Naftali, lá atrás, na época de Josué. A terra que foi angustiada, todos esses sofrimentos que eles passaram, não será coberta de trevas. A terra que foi desonrada, sofrimentos que nós relatamos, nos primeiros tempos ela foi desonrada. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos ela foi enobrecida junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O que foi que aconteceu nessa terra? Terra de ninguém, desprezada, sofrida. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isso é Isaías falando, séculos antes, que isso ia acontecer naquela região. Uma grande luz apareceria, e a grande luz foi Jesus. A missão de Jesus, irmãos, era estritamente espiritual, reconciliar o homem com Deus. Ele não tinha vindo ao mundo para criar ou promover um reino político, como era o desejo dos judeus. Jesus também não se envolveu com os meios políticos. Deus não usa os métodos dos homens. Muitos têm, irmãos, dificuldade de entender isso. Jesus não usou os métodos dos homens. Jesus usou os métodos de Deus. Na sua missão, Jesus também não usou o meio religioso oficial. O sistema religioso estava corrompido, distante de Deus. Os mestres da lei, os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes julgavam conhecer tudo sobre Deus, mas não conheciam a Deus. No meio daqueles que diziam servir a Deus, o que Jesus menos encontraria era a presença de Deus e corações sinceros e rendidos a Ele. Por isso Jesus se afastou daquele meio. Quando Jesus disse que eles tinham que aprender o significado de misericórdia, quero, e não sacrifício, Jesus estava dizendo que eles estavam apegados a uma religiosidade vazia, ao ritualismo e cumprimento de todos os itens cerimoniais. Só formalidade. Eram preocupados com a forma externa da adoração, mas não com o verdadeiro propósito da adoração, que era oferecer um coração puro e sincero ao Senhor. O meio religioso oficial também perdeu a visão da misericórdia. Deus sempre quis curar, libertar, perdoar. E Jesus está dizendo para eles que os verdadeiros adoradores de Deus expressarão a misericórdia do Senhor através das suas vidas. E aqueles a quem Jesus estava se referindo, eles retiveram a misericórdia do Senhor só para eles. A igreja não é um grande clube de salvos, fechados em si mesmos. De graça recebemos, de graça devemos dar. A igreja de Jesus é um grande hospital para tratar as almas doentes. A igreja de Jesus é um navio de resgate das pessoas que estão se afogando no oceano que é o mundo. A igreja é um grupo de soldados trabalhando para encontrar os perdidos. A igreja é uma tropa de choque para libertar os prisioneiros do reino das trevas. A igreja não escolhe a quem pregar, todos são alvos da misericórdia de Deus. A igreja é um canal distribuidor da misericórdia de Jesus. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor não é só para mim. A misericórdia do Senhor é para todos aqueles a quem Ele quer alcançar. As pessoas ouvirão a voz de Jesus através da minha voz, através da minha vida, através do meu testemunho. Será que eu estou entendendo isso no meu dia a dia? Que essa grande Galileia que é o mundo, eu sou Jesus, andando fisicamente aqui, e Ele está me usando para levar a sua palavra. O profeta Jonas, que viveu antes de Oséias, um pouco antes de Oséias, naquela mesma região, teve dificuldades com isso. Ele queria a misericórdia para Israel. Ele queria a misericórdia de Deus só para Israel, mesmo vendo Israel em pecado. E teve dificuldades para levar a palavra de misericórdia do Senhor para os ninivitas. Jesus veio a Galileia
a região de Zebulon e Naftali, como foi profetizado por Isaías, para dizer que apesar da história de idolatria e de práticas abomináveis que aquele povo historicamente tinha praticado, Deus os buscava para a reconciliação. Deus queria recebê-los de volta, tratá-los de novo como povo seu. O Senhor os chamava para o relacionamento com Ele, para cumprir o que o profeta Oséias falou no capítulo 14, converte-te, ó Israel, e eu sararei a tua infidelidade, e eu voluntariamente os amarei, e minha ira se apartará de vocês. Aquele povo estava em trevas e viu uma grande luz. O homem sem Jesus, irmãos, está em trevas, em profunda escuridão. Jesus era a luz para aquele povo. Jesus é luz para mim. Jesus é luz para você. Jesus será a luz para gerações futuras. Jesus é o nosso único referencial. No meio das trevas desse mundo, só há luz em Jesus. Essa luz não encontramos na filosofia, não encontramos no conhecimento humano, não encontramos nas religiões, não encontramos na política, não encontramos nas riquezas, não encontramos nas celebridades desse mundo, só em Jesus. No início da pandemia, quando a ordem era ficarmos confinados, muitos buscaram respostas e soluções na política e no debate político. Em muitos grupos que eu mesmo fazia parte no WhatsApp, as pessoas se digladiavam, se ofendiam, atacavam umas às outras, pelas diferenças de opiniões políticas. Inclusive, irmãos, queriam respostas políticas, e quando não era a resposta que ele queria ouvir, deletavam quem pensava diferente. Esqueceram tão rápido que a referência do cristão é o Senhor. Não precisamos atualizar os nossos hinos, afirmando que o Senhor nos une e a política nos separa. Jesus sempre será a nossa referência, não importa o que acontecer nessa história, não importa o que acontecer no mundo. Jesus sempre será a nossa referência. Irmãos, aquelas pessoas da região norte, ao redor do mar da Galileia, por onde Jesus fez o seu ministério, aquelas pessoas estavam na região dos esquecidos, dos invisíveis, dos desprezados. Mas Jesus veio para eles, para os improváveis, porque todos são importantes para Deus. Jesus foi mostrar que na agenda de Deus, seus nomes nunca foram excluídos. Deus se importa com todos, se lembra de todos e quer a salvação de todos. Não importa se o mundo, irmãos, não importa você que está recebendo essa transmissão, não importa se o mundo não te dá importância, se não te vê, se não te valoriza. Deus sonhou com você antes da fundação do mundo. Ele te quer ao lado dele. Você, eu, nós como filhos dele e ele como nosso pai. Todos somos preciosos para Deus. Aquelas pessoas estavam na região dos vencidos, dos humilhados, dos ridicularizados. Pessoas que se acostumaram historicamente a olhar para baixo, a ter uma visão pequena de si mesma. Pessoas que eram cercadas pelo olhar do fracasso. Pessoas que só viam a derrota, que nunca teriam jeito ou solução para as suas vidas. Jesus veio para eles, andou com eles, pregou para eles, trouxe a visão de Deus para eles. Jesus mostrou a eles que em Jesus eles poderiam ser mais que vencedores. Jesus nos conduz em triunfo sobre o pecado. Jesus nos conduz em triunfo sobre o nosso passado, sobre os problemas deste mundo, sobre os rótulos que nos dão. Esse é Jesus. Aquelas pessoas eram desprezadas pelo meio religioso oficial. As lideranças religiosas as desprezavam, as consideravam indignas de serem pertencentes ao povo de Deus e de entrar nos seus espaços. Os líderes religiosos tinham a visão preconceituosa, exclusivista, elitista. Não havia espaço no meio deles para pessoas sem valor no conceito deles. Pessoas que precisavam, mas não foram alvo das misericórdias dos homens.
Mas Jesus veio para andar no meio dos desprezados pela religião oficial. Jesus veio para incluir, resgatar, salvar, libertar, curar. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para todos os que reconhecem que precisam dele, todos que o buscam, todos os que o confessam, que confessam sua necessidade de receber a luz que é Jesus. Jesus veio para aqueles que clamam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que gritam e não se importam com o que a multidão pense: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus veio para todos estes. Aquelas pessoas estavam dominadas pela ansiedade, pelas coisas da vida. Não tinham nenhuma perspectiva de melhorias materiais vindas do sistema político. Vinham de uma história de pobreza, de exploração pelos dominadores. A preocupação pelo pão de amanhã os dominava. Mas Jesus veio mostrar que o Pai cuidava deles. Jesus veio falar que Deus estava presente na vida deles, em todos os detalhes. Se confiassem em Deus, Deus cuidaria deles como cuida das aves do céu, que não semeiam, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Aquelas pessoas estavam com as almas cansadas, oprimidas com as coisas da vida. Suas histórias de sofrimentos, de guerras, de domínio e exploração por outras nações, de fome, de doenças, de descrença nos religiosos, não davam o direito a um pouco de alívio, de poder ao menos suspirar. Veio Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, pregando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus apresenta e traz alívio e o descanso para aquelas almas cansadas. Jesus traz alívio e descanso para as nossas almas cansadas. Aquelas pessoas viviam sem esperança, irmãos. Não tinham mais esperança nos religiosos, não tinham esperança neles mesmos, não tinham esperança em mudanças, não tinham esperança no futuro, não tinham esperança em nada. Ouviam falar de promessas, de profecias, mas já não acreditavam mais. Quando Jesus chega até eles, a esperança ressurge, a esperança renasce, a esperança ganha nova vida, a esperança aparece aonde parecia não existir mais. Jesus era a esperança viva para eles. Jesus era a esperança que eles podiam confiar. Jesus, a presença de Jesus restaurou a esperança em suas almas, como restaura em nossas almas. Ele restaura a esperança em nossas almas. Nele podemos confiar, porque Ele nunca vai falhar. Ele nos dá essa segurança, pois Ele está conosco. Ele é o Emanuel. Ele nos conduz aos caminhos do Pai e para junto do Pai. Jesus é a esperança. Aquelas pessoas eram pessoas historicamente cheias de amarguras, de revoltas, de decepções, de ódio, de almas combalidas e cheias de conflitos. Pessoas em guerra constante com Deus, com elas mesmas e com todos ao redor. Mas chegou a eles o príncipe da paz. E Jesus os convocou para se arrependerem e voltarem a se relacionar com o Pai. Jesus apresentou a eles a misericórdia do Pai, que o Pai estava pronto para perdoá-los. Mostra que, tendo paz com Deus, também perdoaremos e teremos paz com todos. Jesus falou dessa paz que excede todo o entendimento, a que vem do relacionamento verdadeiro com Deus. Esse é Jesus, o Deus conosco, o Deus presente, o Verbo encarnado, a nossa salvação, a nossa verdade, a nossa vida.
o nosso caminho para todos aqueles que o recebem. Quem era Jesus para Herodes? Irmãos, o mundo continua cheio de muitos Herodes que querem continuar matando Jesus, anulando Jesus, deletando Jesus. Quem era Jesus para aqueles líderes religiosos? O mundo religioso continua cheio de pessoas que não conhecem e não querem conhecer a luz do mundo. São estrelas, falando do Evangelho, muitos falando do Evangelho, falando em nome de Deus, mas não conhecem a Deus. Quem é Jesus para você? Perguntou o pastor Geraldo, quarta-feira passada. E como ele diz, é uma resposta que define quem somos. A humanidade vive mergulhada nas consequências dos seus erros, desde Adão, como o profeta Oséias falou, por rejeitar o projeto de Deus, por rejeitar a Deus. A humanidade vive dominada pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância do homem, que acha que tem o controle de todas as coisas e da própria vida. Como consequência, o homem tem plantado o vento e tem colhido tempestade desde o Éden. A aflição, a angústia, a falta de esperança, a ansiedade, almas cansadas e opressas são as marcas dessa humanidade sem Deus, a grande Galileia que é esse mundo. Jesus foi a expressão da graça e da misericórdia de Deus para todos nós. Jesus veio para nos levar de volta ao Pai, nos reconciliar com Ele. Jesus veio para nos salvar de nós mesmos, nos salvar desse mundo corrompido e perverso que vive longe de Deus. Jesus veio nos curar das mazelas da alma, veio nos trazer a paz e a esperança que vem do Pai. Jesus veio nos dar a vida eterna de Deus. Em João 17:3, Jesus, na sua oração, ele diz: Pai, a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Senhor, graças te damos, Senhor. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos por Jesus em nossas vidas. Graças te damos pela vinda de Jesus. Graças te damos porque o Senhor permite que, além do Natal, que foi o nascimento de Jesus aqui no mundo, qualquer um de nós pode ter um Natal particular, Senhor. E que Jesus possa crescer em nossas vidas e nós possamos conhecê-lo, conhecer os caminhos que Ele nos leva, porque Ele nos leva a Ti, Senhor, para estar perto de Ti, em paz contigo, e assim usufruirmos da paz verdadeira que vem do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa a todos nós, edifica as nossas vidas, permanece conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém.